Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Rafael do site imigrar.com.br e eu venho trazendo mais um vídeo de imigração canadense para vocês. Hoje eu vou falar da simpática província de Prince Edward Island, ou Ilha do Príncipe Eduardo, mais conhecida aí como PEI, né? P-E-I. Então, se você quer aprender sobre alguns programas de imigração lá da Ilha do Príncipe Eduardo, fica comigo que eu vou falar dois programas bem interessantes que você pode tentar, inclusive, do Brasil. Não precisa estar lá, certo? Antes de mais nada, se inscreva, curta, né? Deixe seu comentário aí, pois me ajuda bastante, tá? Então, sem mais demora, vamos lá ao que interessa. Quem não sabe onde fica essa simpática província, ela está aqui, certo? Ilha do Príncipe Eduardo. Fica no Atlântico, para quem não sabe. E agora vamos falar de dois dos seus processos de imigração. Estou aqui no site oficial, né, da província de PEI, e vocês podem descer a tela e achar os programas de imigração que eles têm, né? Eles fazem parte do programa do Atlântico, obviamente, né, por estarem no Atlântico. Tem sua própria lista de empregadores designados, mas eu vou falar de dois processos de imigração que você pode tentar do Brasil ou de qualquer outra província do Canadá, que é o Pay Express Entry e o Skilled Workers Outside Canada, né? Como o nome está dizendo aqui, Outside Canada, ou seja, para pessoas que estão fora do Canadá. Eu vou começar pela categoria Pay Express Entry. Eles colocaram a nota que a partir de agosto, né, de 2020, do ano passado, todos os processos serão feitos online, né, de forma eletrônica, tá? É só para deixar isso aí claro. Você, para poder participar desse programa, vai ter que ter um perfil no Express Entry, obviamente, em uma das três categorias: Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades ou o Canadian Experience Class, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o Express Entry, mas eu tenho um guia completo e o link vai estar na descrição, tá? E você pode aprender tudo que você precisa sobre o Express Entry. E aí, como é que você vai aplicar? Você vai ver se você é elegível, e aí eles pedem para ler o guia e depois aplicar, criar o seu perfil no site deles, tá? Clicando aqui. E eu vou mostrar o guia para vocês entenderem o que é importante e o que não é, para saber se vocês são elegíveis ou não. Então, começando no dia 1º de janeiro desse ano, de 2021, se você não estudou em PEI, ou seja, você estudou fora de PEI, né, em outra província, sei lá, Ontário, Quebec, Nova Escócia, o que seja, tá? Você vai ter que seguir algumas regrinhas antes de poder aplicar pelo Pay Express Entry, tá? Uma delas é que antes de aplicar, você vai ter que necessariamente trabalhar por pelo menos 9 meses lá em PEI, tá? Antes de poder aplicar. Isso vale se você estudou fora de PEI ou se você tem um visto de trabalho aberto por causa de um cônjuge que estudou fora de PEI. E o PGWP ainda vai ter que ter uma validade de 4 meses antes de você aplicar. Por que eles fizeram isso? Né? Para evitar pessoas querendo pegar o RP por PEI e depois se mandar para outras províncias. Tá? Então vamos dizer que uma pessoa quer imigrar para uma província que seja mais burocrática e mais difícil de conseguir o RP, como Ontário, por exemplo, ou Alberta, e aí a pessoa, agindo de má fé, quer pegar o RP por PEI e se mandar. Então o que é que o PEI quer? Vai fazer você trabalhar pelo menos 9 meses lá para ter certeza que você está adaptado, que você realmente tem interesse de ficar lá. Rafael, quero participar, como é que eu faço? Você vem aqui no site, certo? Aqui em cima, e clica nesse link para criar sua conta junto ao site lá de Prince Edward Island. Você lê tudo, tá, pessoal? E aí você cria uma conta aqui, certo? Aí você vai respondendo, sou estrangeiro, cria a conta, certo? E vai preenchendo. E você vai criar uma conta, eles vão perguntar o seu perfil, qual o seu número do perfil do Express Entry, etc e tal. E aí eles vão linkar um ao outro, certo? Esse processo tem mais chances quem está lá em PEI, certo? Eles vão dar preferência para quem está lá trabalhando ou estudando. Quando você tem um perfil no Express Entry e cria um perfil aqui e eles fazem essa ligação, fala basicamente para eles que você tem interesse em morar, né? Você está dando uma expressão de interesse, que é o que eles chamam, né? Expression of Interest. Você tem interesse de habitar e imigrar lá para PEI. Nessa página aqui você pode ver quantos convites eles já fizeram. Esse aqui é para os investidores, mas está aqui para quem está trabalhando lá e para quem quer imigrar pelo Express Entry. Então, por exemplo, em janeiro de 2020 foram dados 110 convites, em fevereiro de 2020 143, em março 5, né? E aí você pode acompanhar cada rodada que teve. E eles falam aqui que, por exemplo,
chamaram as pessoas que estavam lá em Pay, trabalhando entre março e abril, né? Trabalhando e vivendo em Pay. E essa aqui de agosto, que chamou 277 pessoas, também pessoas que estavam lá em Pay, depois de junho, né? Mandaram até junho o perfil, estavam vivendo e trabalhando em Pay, né? A pessoa estava lá trabalhando, foi chamada para imigrar. Obviamente que para imigrar pelo Express Entry, vocês devem saber, tem que ser profissão de nível NOC 0, A ou B. Se não sabem, leiam lá meu guia, tá? Mas se a pessoa estava lá trabalhando em NOC 0, A ou B e vivendo, trabalhando em Pay, ela tinha a chance, né? Muitos foram convidados a imigrar, tá? Mesmo sem job offer, por exemplo. E aqui está já o calendário de 2021, eles já liberaram, né? Lógico que pode mudar, tá? Mas eles esperam chamar pessoas nessas datas. Quando chegar nessas datas, geralmente uma vez por mês, eles vão convidar algumas pessoas. Como eu falei, quem está lá em Pay tem mais chances de ser convidado, tá? Mas não quer dizer que eles não possam trazer uma pessoa de fora pelo sistema, se eles quiserem. E a pessoa fizer aquele link, né, que eu falei, criar um perfil na página deles, linkando ao perfil do Express Entry. Falando de quem está fora do Canadá, vou falar agora do programa Skilled Workers Outside Canada, né? Como o nome está falando, né? É para quem está fora do Canadá. Foi a província que nomeou assim e não eu. Então, obviamente, quem está fora do Canadá, por exemplo, no Brasil, pode tentar, sem problema algum. O que é que você vai precisar, né? Você vai precisar de uma job offer full-time, permanente ou que tenha pelo menos 2 anos, né? Um contrato aí de 2 anos, né? Isso aqui é uma particularidade de Pay. Newfoundland também tem esse tipo de particularidade, mas as outras províncias geralmente pedem que seja indeterminada, né? Que a job offer não tenha data para acabar. E Pay diz que não, se tiver até 2 anos, tá ok, é elegível. Precisa ser em nível 0, A ou B, tá? A profissão. Se você não sabe como achar isso, nem sabe o que é, assiste meu vídeo que eu ensino como achar o seu NOC e também o nível do seu NOC, tá? O card vai estar aqui em cima e aí você assiste lá depois que terminar esse para saber. Se for NOC C, algumas profissões eles vão aceitar. Eles dizem que se for de alta prioridade para a província, eles aceitam, só que eles não dão essa lista. Eles só dão uma profissão de NOC C que vão aceitar, e essa a gente sabe porque eles falam, motorista de caminhão, tá? Truck driver, eles aceitam no programa. E as outras, como eu falei, se forem prioritárias, mas aí ninguém sabe, tá? Então só tentando para saber. Motorista de caminhão não, porque eles citaram, como eu disse antes, certo? Nesse programa, e aqui está em negrito, o empregador, antes de te contratar, vai ter que ter uma autorização do escritório de imigração de Pay, né, de Prince Edward Island. Então, se o empregador quiser te contratar, eles vão lá, entram em contato com o escritório de imigração de Pay e pede autorização, né? E aí eles vão analisar, né? E se eles derem ok, o empregador pode ir adiante junto a você. Certo? Você tem que ter 2 anos de experiência nos últimos 5 anos. Pode ser experiência fora do Canadá, pode ser experiência brasileira, sem problema nenhum. Você tem que estar legal no país que você mora, tá? Você não precisa morar no Brasil, você pode morar nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão, o que seja. Você tem que estar legal, tá? No país que você se encontra. Você tem que ter um nível superior, então... Se você não tiver nível superior, então você não pode se candidatar de um programa de no mínimo 2 anos, né? Por exemplo, um tecnólogo já daria direito, que tem 3 anos geralmente, e bacharel, obviamente, também. Você tem que ter entre 18 a 59 anos de idade, tem que ter um nível de inglês e francês suficiente para fazer o emprego, para performar no trabalho. Você pode provar isso de 2 maneiras. Uma, mandando um teste de no máximo 2 anos de validade, tanto de inglês ou francês, com pelo menos CLB 4. Ou se o seu empregador assinar a job offer e falar que está confortável com o seu nível de inglês ou francês para aquele determinado cargo. É, isso mesmo que você leu. Se o empregador der o ok lá para a província, você não precisa nem fazer um IELTS ou um CELPIP, por exemplo, ou os testes de francês. Não seria necessário nesse caso. Ter dinheiro suficiente para pagar todos os custos, inclusive as passagens, e demonstrar que você realmente quer e tem a intenção genuína de se estabelecer lá em Pay. Da mesma forma do passado Pay Express Entry, aqui você vai ter que criar um perfil, né, no site deles, desde que o seu empregador já tenha recebido autorização. Como eu falei, o empregador primeiro tem que ter uma autorização antes de mais nada. E aí, se tiver o ok da província, você vai, cria
seu perfil no site de Pay e aí eles vão te nomear, né? E eles vão te dar uma carta para você aplicar para a residência permanente. Mas antes disso, tanto para o Pay Express Entry como para o Pay Skilled Workers Outside Canada, você tem que ler o Workforce Application Guide. Por quê? Porque você tem que ver sua pontuação, se ela é suficiente para passar lá no teto que eles falam ou não, tá? Então vamos lá para o Workforce Application Guide, tá aqui. Ele eu já abri na página 8 do PDF, se você quiser pular. Todos os links vão estar aí na descrição, obviamente. Para poder ser elegível, você tem que ter pelo menos 50 pontos. Aqui eles não falam, tá, que você precisa de 50 pontos, mas em outro guia deles eles falam que se você não fizer pelo menos 50 pontos, você não consegue nem ser elegível ao programa, tá? E aí você vai calcular sua pontuação. Então vamos dizer que você recebeu aí uma job offer de um empregador, né, e você quer migrar pelo Skilled Worker Outside Canada, você vai fazer a sua pontuação e torcer para ter pelo menos 50 pontos, tá? Então eu vou fazer aqui a minha rapidamente, vou fingir que eu recebi uma oferta de emprego lá de um empregador de Pay. Então eu tenho entre 25 e 40 anos de idade, eu vou receber 15 pontos, tá? Aqui, ó, Skilled Worker Outside Canada, tá? Você tem que calcular nesse aqui. Eu recebi 15 pontos. O empregador assinou a job offer, tem que assinar, né? Se ele não assinar, você nem consegue. Então, mais 20 pontos. Ops, 20 pontos. Qual o meu CLB? Eu tenho CLB 9, tá? Mas vamos dizer que eu tenho CLB 7, né? Eu vou ser conservador. Então, mais 15 pontos aqui, né? Já cheguei nos 50, mas vamos continuar. Qual o seu nível de educação? Eu tenho bacharelado, 12 pontos aqui. Minha experiência profissional, eu tenho 6 anos de experiência profissional em NOC B. Então, eu ganharia 20 pontos aqui. E aí, estou com 82. E eles perguntam se eu já trabalhei em Pay. Eu nem posso contar, porque eu estou fora de Pay, né? No caso aqui do Outside Canada. Se a job offer lá em Prince Edward Island for relacionada à minha formação superior acadêmica no Brasil, eu ganho 10 pontos a mais. Se eu mandar Pay analisar, isso aqui não é um ECA, tá? Mas se eu mandar uns órgãos de Pay analisarem o meu diploma, eu ganho 5 pontos extras. E se eu tiver trabalhado lá em Pay, um ano de forma contínua, eu ganho mais 5 pontos, tá? E aqui eu não vou ganhar nenhum, eu vou ficar com os 82 mesmos. Essa parte aqui, pessoal, dá pontos extras se você tiver laços com a província, tá? Por exemplo, se você tiver um familiar vivendo lá em Pay por pelo menos 12 meses, que seja residente permanente ou canadense, você ganha 5 pontos. Se você tiver uma esposa que tenha pelo menos CLB 6 ou mais, te dá 5 pontos. Se você tiver uma casa, uma residência, né, uma propriedade lá em Pay por pelo menos 12 meses, você ganha mais 5 pontos. Se você tiver estudado lá em Pay, mais 5 pontos. Se sua esposa tiver 3 anos de experiência profissional nos últimos 5 anos, você ganha mais 5 pontos. Se você tiver um filho ou uma filha, um dependente estudando lá em Pay por pelo menos 6 meses, você ganha mais 5 pontos. Todas essas, tirando essa aqui da esposa, que tem um CLB 6 ou 3 anos de trabalho, servem como laços com a província e aumentam bastante as chances da pessoa ser convidada. E quem tem esses laços é, vamos dizer assim, prioritário nos rounds de convite de Pay. Então tá aí, né? Eu fiz 82 pontos no geral. Se eu recebesse uma job offer, tinha bastante chances de conseguir migrar, mesmo do Brasil. Lembrando, tá, que o empregador tem que ter autorização da província antes, mas não quer dizer que você não possa tentar emprego lá em Pay. Você vai conseguir? Poucos, né? Quase ninguém consegue. E agora eu vou falar do Express Entry, que é outra tabelinha aqui embaixo. Então você vai fazer sua pontuação com ou sem job offer, tá? Lembrando que os dois são aceitos pelo sistema. Quem tiver a job offer vai ter mais chances. Não quer dizer que você não possa se inscrever no site de Pay e torcer para ser chamado mesmo sem uma job offer, certo? Então vamos fazer aqui, vamos fingir que eu não tenho uma job offer e vamos fazer minha pontuação. Lembrando que se você não tiver nem 50 pontos, você não é elegível. Nesse processo aqui, como você não tem job offer, Pay geralmente só vai convidar as pessoas que tiverem a maior pontuação ou que tiver uma boa pontuação e uma profissão que eles estão desejando levar lá para Pay. Então vamos fazer aqui a minha. Eu tenho de 30 a 44 anos, então eu recebo 15 pontos. Eu tenho CLB 9, tá? Então eu vou receber 20 pontos. Eu tenho um bacharelado, vou receber 12 pontos. Eu tenho mais de 6 anos de experiência em NOC B, vou receber 20 pontos. Então já estou com 67, já passei dos 50 necessário.
Nessa tabela aqui, ele já coloca um cinza porque eu estou aplicando sem job offer. Então, eu nem estou trabalhando lá em Pay e também não recebi nenhuma job offer em Pay. Eles perguntam se você tem um diploma avaliado lá por Pay. Se tiver, você ganha 5 pontos. Não é um ECA, tá, pessoal? Não tem nada a ver com ECA, é outra coisa. Um ano de trabalho contínuo em Pay, você ganha mais 5 pontos, tá? Apesar de que não é necessário, mas soma aí a sua pontuação. Até agora eu tô com 67 pontos, tá? E aí tem mais pontos que eles chamam de, vamos dizer assim, adaptabilidade, né? Se eu tiver um parente lá em Pay que mora há 12 meses e seja residente permanente ou cidadão canadense, eu ganho 5 pontos. Se minha esposa tiver pelo menos CLB 6 ou mais, eu ganho 5 pontos em inglês ou francês. Minha esposa tem, então vou dar aqui 5 pontos para mim mesmo. Se eu tiver residência lá em Pay, eu ganho mais 5 pontos, né, por pelo menos 12 meses. Se eu tiver me formado lá em Pay, ganho 5. Se minha esposa tiver 3 anos de trabalho nos últimos 5 anos, eu ganho mais 5, ela tem, então vou também dar mais 5 pontos. 77. Lembrando que o primeiro aqui, né, ter parente lá, ou esse que é ter uma residência lá por pelo menos 12 meses, ou ter estudado lá em Pay, são considerados laços com a província e aumenta as suas chances de ser chamados por Pay, porque às vezes eles só chamam pessoas que têm laços com a província e tem vezes que eles chamam pessoas que não têm laço, mas aí só os aplicantes com a maior pontuação e com profissões que eles consideram essenciais lá para a província. Então, se você quiser aumentar suas chances, ter um desses laços vai com certeza aumentar a sua chance de ser convidado. Então tá aí, 77 pontos, fiquei com a pontuação acima do necessário e aí eu me inscreveria e torceria para ser chamado. Sobre eles analisarem o seu diploma ou suas qualificações, tá aqui o PDF que eles mesmos dão. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Você pode entrar e se a profissão for regulamentada, ele quer que você mande analisar. A lista está justamente aqui no final, certo? Tá aqui todas as associações que você vai poder entrar em contato, engenheiros, tá? Por exemplo. E aí você entra em contato e manda sua documentação e eles vão analisar. E aí você já ganha 5 pontos lá por ter feito isso, por exemplo. Então é isso, pessoal. Eu trouxe essas duas categorias que você pode tentar de fora do Canadá, né? Por exemplo, aí do Brasil, Estados Unidos, onde quer que você esteja. Depois eu vou fazer um vídeo com as outras categorias para quem quer ir, né? Quem quer, por exemplo, fazer um college lá em Pay, que são categorias que são até menos, vamos dizer assim, burocráticas, né? Menos difíceis. Ainda é difícil, imigrar sempre é difícil, mas elas são menos complicadas, tá? Mas tá aí a dica, você pode tentar essas categorias, pode tentar procurar um emprego lá em Pay se você achar que tem boa empregabilidade e se o empregador quiser te contratar, você pode até mandar o link aí do Skilled Worker Outside Canada para ele, porque às vezes os empregadores não sabem da existência desses programas, tá? Então você pode, por exemplo, se o empregador retornar com algum tipo de interesse, você manda o link, ó, se você quiser me contratar, existe essa possibilidade. E aí, pá, você manda o link do Outside Canada para ele. Se você já tem um perfil no Express Entry, aí você vem aqui em Pay, cria um perfil também no site de Pay, naquele link que vai estar na descrição. E aí, Pay vai ver que você tem interesse de migrar para lá e pode ser que te chame. Obviamente, as chances são baixas, mas não quer dizer que é impossível. Tem pessoas sendo chamadas. Quem tem laços com a província tem mais chances. Mas se você já estiver lá no Express Entry, por que não? Se tiver marcado Pay como uma das províncias, eu recomendo para quem quer emigrar de fora do Canadá marcar todas. Aí Pay pode ir lá no banco, no pool do Express Entry e quando vê que você também se cadastrou no site deles, eles vão e te chamam, tá? Existe a chance, muito pouca, mas existe. E é isso. Tá, pessoal? Não se esqueçam de se inscrever, de comentar o que é que você quer ver, o que é que você não quer ver. Deixe seu like, tá? Não deixem de ler o meu site e me seguir no Instagram, muito importante, tá? Me seguir no Instagram, porque eu dou muitas dicas lá também. E como eu falei, não se preocupem, eu ainda vou trazer um vídeo à parte falando dos processos de quem tem Pay como alvo, né? Ou quem quer saber mais dos processos de imigração de Pay para quem está lá trabalhando ou estudando, tá? Então até a próxima. Fui!